noite a todos os amigos e amigas que estão conosco aqui prestigiando. Nós estamos aí mais uma webinar que nós temos a grata honra aí de participar desse projeto incrível, né, feito pela ASP, com todo o carinho, com os coordenadores, a doutora Luciana Pereira de Souza, junto com o querido Marco Aurélio Fernandes Galdurós Filho. Eu sou o Diego Leite e nós estamos aqui no Dialética Trabalhista, trazendo temas atuais, né, e relevantes, principalmente relacionados nas relações de trabalho. Nós trouxemos hoje como tema o retorno às atividades presenciais, né? Então, o uso de máscaras, distanciamento, testagens e outras medidas, numa visão interdisciplinar, uma visão jurídica e médica. E, para isso, nós hoje trouxemos aqui, contamos com a honra de ter duas convidadas ilustres aqui, né? São profissionais competentíssimas nas suas esferas de atuação, que é a doutora Camila Girardi Fachin, que é médica, especialista em cirurgia pediátrica e aperfeiçoamento em urologia pediátrica na USP, mestre em ciências cirúrgicas multidisciplinar pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo e pelo Center for Fetal Research Children's, Hospital da Filadélfia. Realizou o programa Global Leadership em Pediatria em Harvard. Especialista em perícia médica e medicina legal pela Faculdade de Medicina da USP. Possui o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, professora adjunta do Departamento de Cirurgia do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, médica, assistente do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Bom, vou parar por aqui, porque senão eu ficaria o webinar inteiro falando. Boa noite, doutora Camila. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, doutor Diego. Muito obrigada pelo convite. Também contamos aqui com a nossa queridíssima, né, a doutora Maria Lúcia Ciampa Benhame Puglisi. Nossa, tem uma aqui que eu não conhecia, não lembrava de cabeça, viu? Conhecida nos meios, vou falar porque eu vou acabar falando, né, Marco? Malu, a querida Malu, tá? Que é advogada, é pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pela USP, é diretora-presidente da Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, a PRES, membro da Cielo Laboral, do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola, vice-líder do Comitê de Gestão de Pessoas da Câmara Espanhola, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa, CNPq, PUC, do Rio Grande do Sul, Relações de Trabalho e Sindicalismo, coordenado pelo professor Gilberto Sturmer. Também é outra que, se eu for ficar aqui lendo aqui o tanto de qualificação da Malu, vamos nos ater aqui às ricas exposições, tenho certamente que elas farão aqui, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então, aqui agradecendo todo o pessoal do suporte aí da ASP, né, que está aí todo dando um suporte para a gente. Agradecer mais uma vez a ASP e vou passar aí, então, a palavra para a doutora Camila, que fará aí, inicialmente, uma exposição preliminar com algumas questões técnicas. Por favor, doutora. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Todo mundo vendo? Tudo certo? Tá certo, então. Então, eu vou fazer só algumas considerações iniciais a respeito da doença, né? E algumas considerações técnicas. Então, aqui só para a gente lembrar a triste estatística, né? Que a gente tem no mundo 493 milhões de casos confirmados e 6 milhões de mortes. Essa estatística é da data de hoje, tá? Eu coloquei ali 4 de abril, mas é 5 de abril. Quem quiser, né, sempre se atualizar, esse site aqui da Universidade Johns Hopkins é bem interessante e ele vai atualizando hora a hora o número de casos. E aqui o nosso país, com um vergonhoso terceiro lugar em número de casos confirmados, 30 milhões, e segundo lugar em óbitos, 660 mil óbitos, né, desde o início da pandemia. Aqui, só para a gente
lembrar em relação à transmissão, né, do COVID. Então, ele principalmente é transmitido por gotículas, tá? A transmissão por aerosol, que são aquelas partículas menores, ainda é um tanto controversa. A transmissão por fomites também é controversa. O que são fomites? Fomites são as superfícies, então, um canudo, uma mesa, algum local que essa pessoa infectada acaba encostando, né? Foi visto também que é encontrado RNA viral na urina e nas fezes, tá? Mas vírus vivo em poucos espécimes só. E a porta de entrada no hospedeiro é principalmente olhos, boca e nariz. Aqui, esse estudo é bem interessante de 2020, que eles simularam in vitro e eles viram que 90%, né, ocorre 90% de perda de infectividade entre 8 e 19 minutos de aerosol de SARS-CoV-2, quando ele é exposto à luz solar de média e alta intensidade. Então, por isso que essa transmissão por fomites ela é um pouco questionável. É óbvio que isso não significa que a gente deve descuidar dos fomites, tá? Faz parte, sim, a limpeza das superfícies. Aqui, só enfatizando, então, as vias de transmissão, né? Tosse, espirro, canto, fala ou respiração. Então, é uma transmissão de pessoa a pessoa, por gotículas, sempre que a pessoa infectada fizer essas ações, né? A carga viral maior realmente é no trato respiratório alto, né? Como eu falei, a transmissão por aerosol ainda é bem controversa, e foi visto que em pacientes que estão com a doença acima de 9 dias do início dos sintomas, raramente eles vão ter vírus nas secreções respiratórias, tá? E aqui da Sociedade Americana de Obstetrícia e Ginecologia, que a transmissão vertical da mãe para o feto parece ser bastante incomum. Aqui só para lembrar que os sintomas, eles vão começar geralmente 2 a 3 dias da infecção, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a pessoa vai se infectar no zero e, em média, 2 a 3 dias ela vai iniciar com sintomas. Obviamente que 20 a 50% das transmissões vão ocorrer por assintomáticos, então, pessoas que não têm sintomas. Então, é muito importante as testagens, né, para a gente detectar os pacientes que estão assintomáticos, mas que têm a doença, para que eles não possam transmitir para mais pessoas, né? E as medidas populacionais, como redução da mobilidade e da mobilidade focada em comércio, escola, trabalhos e medidas de lockdown, elas foram importantes na contenção da pandemia, né? Mas, obviamente, que isso é difícil, né? É difícil controlar e avaliar. As medidas populacionais acabam afetando a população inteira quando apenas alguns são transmissores, né? As pessoas vão mudando de comportamento, então a gente viu isso muito comum na pandemia. No começo, todo mundo quis se enclausurar, depois de um tempo, todo mundo já estava cansado, né? E foi mudando seus hábitos. E, obviamente, que tem o dano econômico e social e no ensino dessas medidas populacionais no longo prazo. Aqui é só para fazer uma brincadeira, né? Porque a gente tinha esse índice de isolamento social aqui nesse site, a gente podia checar isso. E o Paraná sempre teve um índice alto, né? Então, os curitibanos, eles já vivem em isolamento social, né? Pela própria característica deles. Então, a gente falou assim, bom, Curitiba realmente não vai atingir muita gente, mas obviamente que isso é só uma brincadeira e eu posso fazer porque eu sou curitibana. Bom, aqui para mostrar que medidas simples, elas realmente fazem diferença, né? Deixa eu colocar isso aqui para o cantinho. Então, o distanciamento social, que a gente fala, o que é esse distanciamento? São 6 pés ou 1 metro, tá? Então, se eu não tenho distanciamento social, a chance de transmissão, e como ela cai quando eu tenho esse distanciamento de 1 metro? A mesma coisa, sem máscara, com máscara, sem face shield e com face shield, né? Então, mostrando assim que são medidas pequenas, né, simples, que podem diminuir muito a transmissão. E esse é um artigo que foi publicado em 2020, em junho, no Lancet,
Então, assim, obviamente que a máscara ela é importante e isso está cientificamente comprovado. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né, às máscaras. O ideal é essa máscara aqui, desculpe, essa máscara aqui, que é a máscara N95, né, sem filtro, sem isso aqui, tá? Sem válvula, desculpem. Essa máscara aqui é a N95 com válvula, e aqui a gente pode ver a efetividade, né? Então, a melhor é a N95 sem válvula. Depois vem a máscara cirúrgica, né? Que é essa máscara simples que a gente conhece, e a efetividade dela vai diminuindo bastante, até que, assim, algumas coisas, como, por exemplo, uma bandana, né? Que é esse 12 aqui, ele chega, assim, com uma variabilidade enorme, e aqui, em verdinho, é não fazer nada, e esse 11 é usar esse tecido no pescoço, que é óbvio que não adianta em nada, tá? Mas mostrando que, assim, mesmo máscaras, por exemplo, de algodão, né, de pano, elas teriam alguma efetividade, né? Enquanto a pessoa está falando e liberando essas gotículas. Bom, como eu falei, já está bem cientificamente comprovado que o uso de máscara é importante, diminui a transmissibilidade. Infelizmente, né, pessoas que deveriam dar o exemplo tomaram atitudes bastante repreensíveis, cientificamente falando, né? Bom, então, o que é importante fazer não farmacologicamente? Porque, assim, a gente ainda não tem um tratamento específico para a COVID, né? A gente não... novas medicações estão sendo testadas, né? Antivirais, algumas com bons resultados, mas a gente ainda não tem, assim, uma medicação que a gente possa dizer que está resolvido o problema, né? Então, a gente tem medidas preventivas não farmacológicas que são muito importantes. Super importante é identificar o caso suspeito e isolar, né? Isolar esse indivíduo para que ele não possa infectar outros. Fazer quarentena dos indivíduos que tiveram contato íntimo com esse indivíduo infectado. A lavagem de mãos, né? Aqui entra também a desinfecção das mãos, né? Com álcool. Manter esse distanciamento social, então acima de 1 metro, né? Cobrir a boca, né? Aqui ele coloca com máscara de pano, mas pode ser máscara cirúrgica, enfim, alguma coisa que você vai estar com a sua face coberta quando você está em público, né? Em grandes aglomerações. Praticar etiqueta respiratória, então não espirrar, né? Assim, na frente de todo mundo. Desinfetar superfícies, né? Então, como eu falei, o vírus, ele vive pouco tempo nas superfícies, mas é importante essa desinfecção. Obviamente que evitar aglomerações e espaços poucos ventilados e tomar vacina e os reforços vacinais, tá? Então, aqui só a eficácia, né? Então, álcool é eficaz, álcool 70%, peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio também, tá? Então, todas essas substâncias são mais efetivas do que, por exemplo, o clorexidine, que é uma substância que a gente usa bastante lá no centro cirúrgico, para o COVID, tá? Para inativar o vírus. Bom, aqui a definição de caso suspeito pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, febre ou tosse e mais 3 ou mais desses sintomas aqui, né? Cansaço, dor de cabeça, mialgia, dor de garganta, coriza, falta de ar, anorexia, náusea e vômito, diarreia e confusão mental, tá? E o critério epidemiológico, né? Se está em área de alto risco de transmissão, se viajou para uma área que tenha transmissão comunitária ou trabalhador da área de saúde, né? Aqui, paciente com doença respiratória aguda, né? E paciente assintomático, né? Mas com teste positivo, né? Com PCR positivo, que é o principal teste viral que a gente faz hoje. Aqui, o caso mais provável, né? Então, são todos aqueles critérios de sintoma e daí contato com uma pessoa com caso confirmado ou provável de Covid-19.
tá? Então, esse aqui é o caso mais provável, então o critério epidemiológico ele é bem importante. Então, o teste positivo, né? Essa é a definição da doença. Então, um teste positivo, a gente já vai, eu vou falar rapidamente os tipos de teste que a gente tem hoje, mas um teste positivo de carga viral, que é o PCR, ou um teste de antígeno, tá? Numa pessoa com sinais e sintomas consistentes com Covid, a gente acabou de falar quais são, né? Independente do status da vacinação, mesmo que esteja vacinada com reforço, se ela cumpre esses critérios, ela é considerada uma pessoa com a doença, né, positiva. Então, quem precisa ser testado? Qualquer pessoa que tenha sinais e sintomas de Covid, independente do status vacinal, os contatos próximos não vacinados, tá? O que é um contato próximo? Com uma distância de menos de 1 metro por mais de 15 minutos em 24 horas, tá? De um caso confirmado, tá bom? Mesmo que ela não tenha sintomas. E aqui, né, qualquer pessoa que tenha sido recomendado fazer o teste por um agente de saúde. Bom, aqui só lembrando rapidamente os tipos de testes. Então, esse aqui é o teste que a gente vê a presença do RNA viral, que é o PCR, e ele é o padrão ouro, tá? Ele demora um pouquinho mais de tempo. O antígeno é esse que a gente tem agora na farmácia, que ele detecta o antígeno viral, e ele é um teste muito bom, tá? Principalmente quando tem coriza. Então, quando eu tenho secreção nasal, ele é um teste que tem alta chance de positividade. Os anticorpos que foram utilizados muito lá no começo, eles são altamente, assim, duvidosos, depende muito da qualidade da marca do teste, então a gente praticamente não tem utilizado mais muito a testagem de anticorpos. Aqui, só para lembrar todas as variantes que a gente já teve, né, do vírus, agora, né, as que realmente importam é a variante Delta, né, que apareceu em maio de 2021, e a que está mais prevalente atualmente é a Omicron mesmo, que apareceu em novembro de 2021. A Omicron é uma variante mais infectante que a variante Delta, porém ela faz uma doença menos grave do que a variante Delta, tá? Que fazia uma doença bastante grave. As vacinas, né? Como é que está a efetividade das vacinas? Então, a Coronavac, infelizmente, assim, carece de estudos e publicações, né? Eu mesma fui voluntária aqui na Universidade Federal do Paraná para o estudo da Coronavac. Foi o maior centro de voluntários do Brasil, do estudo da Coronavac, mas infelizmente esse estudo ainda não está publicado, então dificulta a gente saber exatamente qual é a eficácia. Mas o que a gente tem de publicações, né, de outros lugares, a gente considera que a eficácia da Coronavac é aproximadamente de 50% após a segunda dose. A vacina da AstraZeneca Oxford, uma eficácia de 62,1% após a segunda dose. E as vacinas de RNA, tanto a vacina da Pfizer-BioNTech quanto a vacina da Moderna, elas têm mais ou menos essa efetividade de 95%, tá? Após a segunda dose. A vacina da Pfizer, eles dizem após 7 dias após a segunda dose, e a vacina da Moderna, 14 dias após a segunda dose. Entretanto, a gente está vendo aí a liberação das máscaras, né? Eu, particularmente, acredito que agora não era o momento para a liberação das máscaras. A gente ainda tem uma população altamente descoberta, né, da vacina, que é a população dos menores de 11 anos. E a gente viu isso acontecer, os casos aumentarem nas crianças, apesar de ser uma doença que ela foi com muita baixa prevalência, né, em criança, mas quando a gente tinha toda a população já vacinada e as crianças não, o que a gente viu acontecer foi que as crianças começaram a ficar doentes, na imensa maioria das vezes sem doença grave, mas começaram a levar isso para casa, e daí avós e pais, mesmo vacinados, começaram a desenvolver a doença novamente. Então,
eu acredito que ainda a gente precisava ter uma cobertura vacinal maior nas crianças para essa liberação das máscaras, né? E aqui esse artigo da Nature, bem interessante, que é de março do ano passado, falando super sobre a imunidade de rebanho, né? Que tanto se falou, por que vacinar? Vamos deixar a imunidade de rebanho acontecer. E, na verdade, isso é praticamente impossível, né? E ele dá as 5 razões pelo qual isso é impossível, né? A gente não tem certeza se realmente as vacinas previnem a transmissão, elas diminuem a taxa de doença, elas diminuem a gravidade da doença, mas obviamente que não completamente, né? Existe na época, né, março de 2021, muito pouca gente ainda estava vacinada, e mesmo assim a gente ainda tem bastante gente para vacinar aí no mundo todo. Essa distribuição vacinal, infelizmente, ela segue aí o poder socioeconômico, né, dos países. O vírus muta, e isso é uma característica de qualquer vírus, né, não é uma particularidade do SARS-CoV. Então, quanto mais ele se replicar, maior a chance dele mutar. Então, todo novo pico vem com a chance do surgimento de uma nova variante, né? A imunidade não é duradoura, a imunidade é natural, tem mostrado que é em torno de 3 meses, que depois de 3 meses que você teve a doença, a sua imunidade vai cair, né, para o SARS-CoV. E a imunidade da vacina, ninguém sabe ainda ao certo, mas acredita-se que as pessoas talvez tenham que receber boosters, né? Tenham que receber reforço entre 4 e 6 meses aí de vacinação. E, obviamente, que com a vinda da vacina, as pessoas acabam se descuidando mais, achando que a pandemia acabou, né? E tendo comportamentos de risco, não mantendo aquelas medidas preventivas comportamentais, tá? Então, com isso, eu vou encerrar aqui a minha fala e, obviamente, que fico à disposição aí para a gente conversar e debater. Bom, muitíssimo obrigado, doutora Camila, pela exposição aí, esclarecendo e pondo a lupa aí em algumas questões. Agora vamos passar, então, a palavra à nossa querida doutora Malu Maria Lúcia Benhame. A palavra, Malu. Bom, boa noite e obrigada aí de novo pelo convite. Brinquei com a Luciana aqui. Daqui a pouco vão achar que tem muito privilégio aí, né, Lu? Eu acho que toda essa situação de prevenção, né, a gente analisando do ponto de vista jurídico, a posição que eu sempre tive com os meus clientes sempre foi na orientação de um trabalho conjunto com o setor médico da empresa. Eu acho que o advogado, a gente consegue fazer uma orientação jurídica desde que a gente tenha um suporte técnico, né, médico, porque o advogado não tem conhecimento médico. Então, eu lembro logo no começo da pandemia que o pessoal falava assim, meu pai tem 80, eu tô com 57, meu pai tem 87 anos, estava com 85 para 86 no começo da pandemia, o pessoal, você vai falar para seu pai tomar vacina? Eu falei, eu não vou falar nada, quem vai falar é o médico dele, que eu não sou médica, eu sou advogada. Então, eu acho que esse, para mim, é o primeiro ponto e o primeiro conselho jurídico, né, que eu acho que todo profissional da área jurídica tem que dar e seguir, as medidas devem ser tomadas em relação a um conhecimento técnico daquela empresa, daquele negócio, daquela área, daquela população, né? Então, às vezes você vai ter um risco maior ou menor, dependendo do tipo de atividade da empresa, da localidade, da cidade, mesmo dos tribunais, né? Não é a mesma coisa para todo mundo. Você tem atividades que se desenvolvem muito bem em teletrabalho, né? Ou em trabalho remoto. O pessoal de TI hoje, por exemplo, para a gente ter uma ideia, ninguém aceita nem vaga de trabalho se não for 100% teletrabalho, e o problema que a gente está enfrentando é que o pessoal está sumindo aí pelo mundo, literalmente, né? Com uma série de consequências fiscais, tributárias e trabalhistas.
Por outro lado, a gente tem as atividades que obrigatoriamente são presenciais, que não acontecem sem ser presenciais e que precisaram acontecer durante a pandemia de maneira presencial, né? Sem o que os países no mundo, não só o Brasil, mas parariam, né? Não só os serviços médicos, que, óbvio, por excelência numa pandemia, não tem o que fazer, né? Você tem que atuar, porque é a tua profissão, como outras atividades de segurança, enfim, e depois, quando você começa a ter uma certa retomada, até as questões fabris, né, as atividades que precisam ocorrer de maneira presencial. Nessas atividades que elas precisam acontecer de uma maneira presencial, quando você tem a liberação dessas atividades, aí é que você começa a ter a análise dos cuidados necessários. As portarias, eu entendo sempre que elas são um norte, né? Ela tem uma obrigação mínima ali. Então, a empresa pode, não é obrigada a usar máscara se tiver liberado na situação, mas a empresa pode, com o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho dela, analisar o ambiente dela de trabalho, a população dela, né? Então, claro que uma empresa que às vezes tem um trabalho presencial, mas tem pessoas que vão trabalhar, na maior parte, com transporte próprio, ela tem um risco pessoal, individual, de contaminação muito menor do que uma população que vem através de transporte público, porque o transporte público, e aí eu realmente não consigo entender a lógica de algumas coisas, ele não foi aumentado, ele foi reduzido, então você pegou as poucas pessoas e juntou todo mundo, em vez de ter pessoas, né? Enfim, você reduz o tempo, algumas formas de raciocinar eu realmente não consegui entender como efetivamente preventivas. Então, se você tem pessoas que pegam um transporte público, um metrô, um trem, um ônibus, a possibilidade dela ter uma transmissão, porque ela não está a 1 metro de ninguém, né? E porque eventualmente ela está usando a máscara errado, ou ela não está usando a máscara, ou a máscara dela perdeu a validade em termos de estar úmida, alguma coisa assim, né? É maior do que se você tem uma população que trabalha presencial, mas vai de carro. E senta separado, em ambiente com janelas abertas, né? Do que, às vezes, pessoas que trabalham numa unidade produtiva, que as pessoas trabalham uma do lado da outra, pessoas que, às vezes, trabalham em áreas, por exemplo, com maquinário quente, né? Em que você tem toda uma questão respiratória dificultada por causa do calor, mais a máscara, a possibilidade da pessoa baixar a máscara é muito grande, então você tem que ter um controle, um treinamento, uma conscientização daquela pessoa muito maior. Então, eu entendo todas as regras governamentais como o mínimo necessário, mas cabe a cada empresa analisar o seu ambiente de trabalho, como sempre coube a elas em qualquer risco, né? Para delimitar duas situações. Primeiro, a contaminação de Covid é uma contaminação inerente à minha atividade, ou seja, eu sou uma empresa que trabalha na área de saúde, um laboratório, um hospital, uma clínica. É claro que a contaminação biológica nesses ambientes sempre foi um risco ocupacional. E para isso a gente tem justamente as normas regulamentadoras específicas para essas áreas, né? Por outro lado, as outras empresas que não atuam nessa área necessariamente, o vírus vai vir de fora. Então, qual é o meu papel como empresa? Não deixar que ele entre, né? Deixar o mínimo possível e controlar para que a contaminação, se acontecer de fora para dentro, não aumente dentro da minha empresa. Então, por isso que as empresas começaram a usar medição de temperatura para entrar, né? Então, o pessoal que era fábrica tinha muito isso de medir a temperatura da pessoa quando ela entrava. Algumas empresas desenvolveram aplicativos próprios. Então, o trabalhador, ele respondia um questionário antes de ir, que o bonequinho lá dizia, ó, fica em casa ou não pode vir, né? Então, são medidas, muitas empresas tomaram muitas medidas, algumas bastante interessantes, né? Muitas que fizeram teletrabalho nas funções administrativas, a pessoa, para poder ir na empresa, se ela quisesse ir, né? Para ela poder ir, ela tinha que responder esses questionários, e tinha que responder no dia de ir, né?
as vagas eram restritas, então, e ainda hoje eu tenho clientes que têm vagas restritas, não são todos os lugares que podem ser ocupados na empresa. Então, se você quer ir ou porque você precisa por alguma coisa, você tem que se inscrever. Se tiver vaga, você pode ir, mas no dia a dia você tem que responder o questionário, e se o teu questionário der não, a tua entrada na catraca não libera, não adianta, porque não libera, você não consegue entrar. Então, são várias formas de controle. A questão da máscara, que eu acho que é o que está mais polemizando hoje, eu acho que internamente nas empresas depende dessa análise. Tá? Não é porque a gente está no estado de São Paulo, o estado de São Paulo liberou o uso de máscara em ambiente fechado, aberto, que necessariamente eu, como empregado, pode ser assim, não vou usar. E aí a gente entra nessa questão do poder da orientação funcional e do poder funcional do empregador, né? Eu posso exigir o uso da máscara no meu ambiente de trabalho? Eu entendo que mesmo quando eu não tenho um risco interno, ou seja, eu não tenho uma questão de doença ocupacional, o risco biológico não está no meu PCMSO, eu estou tentando impedir que aquilo venha de fora para dentro, com uma justificativa do serviço médico, do serviço de segurança do trabalho, eu entendo que a empresa pode sim impor o uso de máscara, né? E pode punir quem não usar, por uma questão de insubordinação, tá? Eu entendo que exigir a vacina, legalmente hoje a gente não tem fundamento, né? O STF foi bastante claro de dizer que a vacina pode vir a ser obrigatória, desde que, e aí ele traz requisitos, né? Que ela esteja disponível, pode ser feito por qualquer, pela decisão do STF, pode ser feito por qualquer âmbito governamental, ou seja, municipal, estadual ou federal, não precisa necessariamente ser federal. Então, qualquer município que quisesse tornar a vacina obrigatória, ele poderia, né? As pessoas têm que ser informadas de eventuais riscos de tomar a vacina, e, ao mesmo tempo, elas têm que poder não tomar, porque ela pode ser obrigatória, mas não coercitiva. E aí você tem que ter meios de controle disso. Então, ok, então você vai trabalhar teletrabalho, ok, então eu vou te colocar numa licença não remunerada, eventualmente, enfim, algum tipo de controle indireto que o STF estabeleceu. Mas isso hoje não existe, porque em nenhuma esfera governamental foi instituída a vacina como obrigatória, tá? Se a gente analisar a norma regulamentadora que trata da vacinação nos ambientes com risco biológico, também na NR a vacina não é obrigatória. Né? Então, no hospital e tudo, o empregado tem que ser orientado sobre a necessidade de tomar a vacina. A empresa é obrigada a fornecer a vacina de graça para aquela pessoa, mas se a pessoa não quiser se vacinar, ela vai assinar um termo dizendo que ela tomou ciência, foi orientada e sabe dos riscos que está correndo. Tá? Isso está na NR. Isso quando é uma vacinação que consta de calendário, enfim. Então, eu acho que você tem várias formas de controle, sem ser necessariamente da vacina, quando eu falo de um ambiente interno dentro da empresa. Então, eu posso afastar em teletrabalho a população de risco, eu posso afastar a pessoa que está vacinada. Então, olha, você quer vir trabalhar presencial, mas você tem que estar vacinado, é uma regra interna, mas não punir com demissão por justa causa, porque não é um poder diretivo do empregador obrigar uma vacina que a lei não obriga. A gente não pode mais que a lei como empregador nesse ponto, né? É o meu entendimento jurídico. Eu acho que você tem que fazer atitudes proativas, orientar, fazer palestras com médicos, mostrar, olha, o grau de possibilidade de você se contaminar é assim, se você tomar vacina, reduz esse risco, reduz aquele risco, né? Quando a gente estava começando a conversar nos bastidores, né, que eu estava falando de um cliente que é fábrica, e que a médica do trabalho me perguntou, eu tenho um candidato que não se vacinou. Eu falei, tá, mas você está exigindo vacina dos teus atuais trabalhadores? Não. E por que você vai exigir do candidato? Qual é a diferença dele em relação a quem já está aí dentro? Né? Nenhuma. E aí eu falei para ela, olha, desculpa, para mim o critério é puramente médico. Me dá uma justificativa médica de se aquela pessoa que se vacinou, ela
protege mais o outro no sentido de que ela transmite menos do que quem não se vacinou, ou se na realidade é uma proteção individual, e aí sim ele tem que ser orientado, dizer, olha, você está correndo um risco, você não se vacinou, o risco é esse, esse e esse, tá? Eu acho que a empresa tem muitas formas de usar uma prevenção, sempre trabalhando junto com o serviço médico e de segurança, que conhece a sua realidade, né? Eu acho que a gente não pode, como advogados, tomar decisões definitivas, né? Todo mundo sempre brinca que advogado, a primeira palavra de cada resposta é depende, e depende, porque realmente depende de uma situação que vai ser analisada tecnicamente. Esta atividade, qual é o risco que eu tenho de contaminação e que medidas eu vou tomar para evitar que ela aconteça. Colocar no PCMSO um risco de contaminação por Covid, trazendo como um risco ocupacional, eu acho extremamente arriscado. Quando você está numa pandemia. Porque a própria legislação previdenciária, quando ela trata da doença endêmica, ela diz o seguinte, olha, o empregado que se contamina de uma doença endêmica, numa empresa que está numa área de doença endêmica, não é doença do trabalho. E não é acidente do trabalho. Quando que ela se torna? Quando eu pego um empregado de uma região não endêmica e mando para uma região endêmica, e essa pessoa se contamina. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem uma fábrica no Amazonas e um escritório em São Paulo. Se o meu trabalhador de São Paulo for trabalhar em Manaus e se contaminar de febre amarela, é uma doença do trabalho. O morador de Manaus que se contaminar com febre amarela não é doença do trabalho. Está na lei previdenciária isso. Quando eu tenho uma situação de pandemia, mais ainda do que a doença, porque aí o local de contaminação é o mundo todo. Como é que eu vou saber se a pessoa se contaminou na padaria ou se a pessoa se contaminou dentro da empresa? Né? O que eu vou ter como empresa para me proteger dessa alegação? Os cuidados necessários para evitar que esse vírus entre na minha empresa. E aí, como que eu vou usar? Eu vou usar uma portaria comum norte e eu vou usar uma orientação de segurança e medicina do trabalho da minha empresa, que conhece o meu local, que conhece o meu ambiente de trabalho e vai falar para mim, olha, precisa fazer isto, isto, isto. Né? Eu tive clientes que colocaram até aquele túnel de desinfetante. Ninguém na época nem sabia se era eficaz ou não. Ele falou, bom, faz mal? Uma médica falou, não, esse tipo de coisa que estão espirrando não faz mal para a pessoa, não vai dar uma alergia, não vai dar nada. Ele falou, tá bom, então se não faz mal, vamos tentar fazer bem. Né? Então, todo mundo, ninguém entrava na fábrica sem passar no bendito do túnel. Todas as entradas da fábrica tinham, e o negócio custava 8 pau por mês. Né? E todas as medidas, diferenciação de horário de almoço, separação por acrílico das mesas de restaurante, as máscaras, o treinamento, orientação, sanitizante, que quando eu fiz até o acordo coletivo com o Sindicato dos Metalúrgicos, eles tinham colocado lá na minuta álcool, eu falei, álcool não, amigo, álcool não, vai ser o que o meu serviço de segurança disser, porque eu tenho alto forno na empresa. Né? Não vamos botar uma pessoa com álcool 70% na mão, perto de um forno, por favor. Que aí você vai me dar um outro acidente de trabalho. Né? Então, tudo isso é a realidade da empresa. Nessa empresa não dava para usar, na maior parte dos setores de fábrica, álcool. Quem que vai me dizer o que eu posso usar? O serviço de segurança, o médico. Vai falar, Marelo, você manda o cara lavar a mão de tanto em tanto tempo, olha, pode usar esse sanitizante aqui que não tem problema, ele tem eficácia e não vai ter um risco dele se queimar. Entendeu? A mesma coisa quando saiu na imprensa. Não, as empresas têm que dar álcool para o pessoal que usa moto. Eu sei lá onde é que o cara vai botar o álcool e mexer num escapamento de moto, entendeu? Tem que ser orientado. Onde que você vai usar, onde que você vai colocar. Eu acho que, assim, resumindo, né, para acabar, eu entendo que o jurídico, seja interno, seja externo da empresa, a orientação que a gente tem que dar é lei mais orientação técnica médica. E orientação técnica médica e de segurança do trabalho voltada não só para
o que está numa pandemia acontecendo no mundo, mas como é a minha realidade. E o que eu tenho que fazer dentro daquela empresa, com aquela atividade, com aquele perfil de população. Usa um fretado, não usa um fretado, usa transporte público, vende carro próprio, né? Eu consigo separar, não consigo separar? Então, quais são as medidas que eu vou tomar, que eu vou implementar, não como um programa de controle de saúde ocupacional, quando ele não for, mas sim como um programa médico de controle pandêmico. E aí, sim, eu vou dar treinamento, eu vou orientar, e eu vou passar a exigir aquilo dentro dos meus limites legais, em cima de uma questão de subordinação ou disciplina. Mas sempre respeitando lei e questões técnicas, tá? Então, mais ou menos é isso. Muito bom, muito bom. Bom, boa noite, eu ainda não cumprimentei todos vocês aqui e todos os nossos participantes que acompanham o evento aqui. Primeiramente, parabenizar a ambas, agradecer e parabenizar a ambas pelas observações iniciais e nós temos certamente muitas dúvidas com relação a esse tema, porque de um lado a preocupação realmente do advogado é em fazer aquilo que a lei permite ou que não proíbe, né? E nós sabemos que as normas que foram sendo editadas aí nesse período de pandemia nem sempre resolveram os nossos problemas. Então, as interpretações em torno das normas, elas oscilaram muito, né? E ainda afetando empresas tão combalidas, tão afetadas economicamente, tão prejudicadas economicamente, e tendo que adotar essas medidas adicionais para prevenir o contágio, ou para pelo menos demonstrar, né, que tudo que estava a seu alcance estava sendo feito para prevenir o contágio nos ambientes de trabalho. Mas hoje nós temos aí novas diretrizes, estamos no momento em que já foram sendo liberadas as atividades, enfim, o uso das máscaras já foi sendo liberado, regionalizando essa questão, e com portaria recentemente aprovada, atrelando a liberação do uso das máscaras à liberação da autoridade local. Embora isso possa aparentemente resolver a questão, como a Malu colocou, está muito longe de ser só isso, né? Porque não é só uma questão jurídica, e como bem colocou a doutora Camila, a máscara continua sendo uma ferramenta importante para prevenir o contágio em todos os ambientes em que ainda existe um contato, a possibilidade de um contato inferior a 1 metro. Nós sabemos que isso, nos ambientes de trabalho, se eu autorizo a retomada de 100% daquela população que ocupa o posto de trabalho, é impossível que haja esse distanciamento, a não ser que a empresa faça revezamento, mantenha atividade híbrida, parte presencial, parte remoto, e aí sim propicia esse distanciamento, porque do contrário, se a retomada foi autorizada com uma aparente normalidade, né, pela diminuição das mortes e pelo aumento da vacina, né, na população, o empregador, dependendo do ramo de atividade, ele não vê a hora de voltar para a normalidade, ele quer retomar o comando da empresa com os trabalhadores ali dentro dos locais de trabalho. Então, realmente é uma situação difícil para o advogado trabalhista, principalmente, que tem que dar essa orientação e o cliente espera uma orientação assertiva, né? Então, aqui até tem uma pergunta, doutora Camila, que eu gostaria de formular, que não tem o nome da pessoa que endereçou, mas acho que tem ligação com a sua exposição, que é sobre a vacinação das gestantes, né? Se existe alguma contraindicação, porque nós sabemos que recentemente houve a liberação das gestantes, né? O retorno das gestantes foi autorizado, desde que ela apresentasse a comprovação do ciclo vacinal completo, ou assumisse, mediante emissão de um termo de responsabilidade, qualquer problema que adviesse aí do contato dela com os colegas de trabalho. Mas, então, aqui a primeira pergunta que eu gostaria de formular, se existe alguma contraindicação para a vacinação da gestante, que é nada melhor do que uma médica para nos esclarecer essa celeuma. Então, na verdade, assim, a gente tem 2 vacinas que se mostraram com risco elevado para eventos tromboembólicos. Então, para o desenvolvimento de trombose.
tá? Inclusive, né, houve a ligação do óbito de uma gestante com a vacina da AstraZeneca, tá? Então, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen, elas devem ser evitadas nas gestantes. As demais não têm nenhuma contraindicação. Então, as gestantes, sim, elas devem ser vacinadas, né? A gestante, ela é um público mais suscetível, né? Durante a pandemia, a gente teve o Hospital de Clínicas, onde eu trabalho aqui. Olá, bom dia. Eu só quero saber a internet, por favor. Desculpe. A internet, por favor. É disso que a gente gosta, hein? É isso. Ele gosta da desse bagunça. jeito. Agora sim é uma live de verdade, tá? Sentindo essas coisas. Perdão. Então, como eu ia dizendo, né, durante a pandemia, o Hospital de Clínicas aqui foi um centro de referência para a Covid em Curitiba, e a gente teve inúmeros casos assim, de gestantes que ficaram muito graves, que tiveram que ser submetidas a cesárea, de urgência, devido à gravidade do caso. Então, assim, só para enfatizar que as gestantes precisam sim ser vacinadas, não tenham medo da vacina. Obviamente que evitar a vacina da Janssen e da AstraZeneca, mas Coronavac, Pfizer e Moderna são vacinas que podem sim ser utilizadas e devem ser utilizadas nas gestantes. Mas, doutora Camila, se a gestante apresenta uma justificativa dessa, ela tem que, os médicos teriam que, no caso, desaconselhar, mas ela não tem a opção de escolher a vacina, né? Então, existe a praxe da médica que faz o atendimento daquela gestante indicar ou contraindicar uma espécie de vacinação? Sim, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para evitar a vacina da AstraZeneca em gestante. E aí a médica pode, no caso, com base nessa recomendação, recomendar a vacina adequada. Então, exatamente. Assim, tá certo. Exatamente. Ótimo. E ainda voltando à questão, a doutora Camila, as questões que foram colocadas, esse período de afastamento dos casos confirmados e também, porque a portaria, essa nova portaria 17, ela trata como contatantes próximos, né? Então, ela menciona as pessoas que tiveram contato com a pessoa que teve a confirmação, então fala do afastamento, naturalmente da pessoa com a confirmação do contágio, e das pessoas também que tiveram esse contato próximo, e aí coloca como contato próximo, esse contato enfim, estabelece ali um período, né, e manda também afastar. Esse período que é fixado em 10 dias, ou 7 dias, caso seja realizado o PCR, ele é seguro, esse período, para delimitar essa redução, por exemplo, de 7 dias para o caso do contatante, ele é seguro? É seguro, sim. E o CDC nos Estados Unidos está orientando 5 dias. Então, sim, é seguro, né? Pode ser feita a testagem para o retorno. Então, essa pode ser uma estratégia, né, que alguns lugares estão utilizando para diminuir esse tempo de afastamento. Então, por exemplo, no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, os funcionários afastados, eles retestam no 5º dia para retorno mais precoce. Claro que não pode ter tido febre e tem que ter tido uma diminuição significativa dos sintomas, né? A pessoa que ainda está fazendo febre, ainda está com bastante sintoma, provavelmente ela ainda está com uma carga viral alta, e se ela fizer o teste, ele vai dar positivo. Então, tem que ter essa diminuição do quadro de sintomas, não ter febre, geralmente a gente orienta, né? Não tendo febre nas últimas 48 horas, e daí ela pode ser retestada no 5º dia.
e daí, vindo negativo, ela volta para o trabalho no 7º dia. Mas, como eu falei, nos Estados Unidos, o CDC já está orientando só 5 dias de afastamento. Perfeito. E, Malu, quem paga o teste? Então, o teste, normalmente, se o empregador exige, ele arca com o custo do teste, né? Eu pensando assim, em realidades de fábrica, né? Eu conversei com um médico do trabalho que é parceiro nosso desde 96. E quando começou essa coisa do teste, eu perguntei para ele, eu falei, qual que é a eficácia? Porque meu cliente falou, faço teste, não faço teste, ou só faço esses pedidos da pessoa dizer se está com sintoma ou não. E eu falei com ele, eu falei, qual que é a eficácia do teste? Ele falou, a eficácia do teste é o momento em que ele é feito. O segundo seguinte, você não sabe. Ele falou, o cara pode ter no laboratório, fez o teste, deu negativo, cruzou no corredor com alguém que estava e pegou. E vai para a tua empresa com o teste negativo contaminado. Ele falou, então é melhor você controlar sintoma e febre, essas coisas, para você não deixar entrar, porque você falou, porque senão você vai testar de manhã, de tarde, de noite. Né? E mesmo assim, você vai ter gente com teste negativo. Eu tive uma amiga que voltou de viagem da França, ela tinha tomado as 3 doses da Pfizer, fez o PCR, deu negativo, embarcou, chegou em casa com Covid. Então, assim, ela pegou depois que ela fez o PCR, ela viajou com PCR negativo. Ou ela pegou no avião, de alguém que testou negativo, estava no avião e contaminou ela, ou ela se contaminou na rua, 1 ou 2 dias depois de fazer o teste, e embarcou contaminada, e se contaminou e contaminou mais alguém. Então, a eficácia do teste, ela é limitada ao momento em que você faz o teste. Eu, sinceramente, não acho, para empresas, muito inteligente você ficar fazendo teste toda hora. Você tem alguém contaminado e você vai fazer um teste para saber se a pessoa sarou, é uma coisa. Agora, você ficar testando todo mundo para deixar entrar na empresa ou não, eu não vejo eficácia prática nisso. É melhor você ter esses aplicativos que as empresas desenvolveram para a pessoa no início, ela está com sintoma, na entrada, né, os clientes estavam fazendo medição de temperatura, verificação se a pessoa tinha ou não algum sintoma, fazer esses controles para que, eventualmente, se a pessoa está até sintomática, ela não contamine ninguém, como o uso de máscara, distanciamento, todo esse tipo de coisa, do que você ficar fazendo teste toda hora. É totalmente ineficaz. Né? E pior, esse médico ainda falava para mim, o cara vai testar negativo, psicologicamente ele vai achar que ele é a mesma coisa da vacina, né? Tomei a vacina, tô liberado. Mas vai fazer o teste negativo, vai achar que está liberado, vai para a vida e azar da tua empresa, porque ele vai chegar contaminado. Então é melhor não ficar testando toda hora, não adianta nada. Malu, você, como sempre, tive o prazer de te conhecer na pandemia. Foi. Esse foi um bom vírus que foi Uma hora trazido. extra, Tá né? vendo? Tem vírus que são bons, viu, Camila? Às vezes, nesse caso aqui, esses que vieram pelos algoritmos, como o Diego, a Malu, a Lu também, e conhecendo você agora. Eu queria colocar só um ponto aqui para debate também, das meninas todas, né, e do Diego. E aí, Malu, você até começou falando sobre isso, mas acho que a gente não avançou muito e você é muito especialista nisso. E a Camila, como médico, pode nos trazer essa visão mais técnica nesse aspecto, a respeito da questão aí do princípio da prevenção, né? Essas portarias, a forma com a qual nós conduzimos aí a consultoria para a empresa, e muitas vezes, quando a gente atende também o reclamante lá no escritório, depois, lá já no momento pós tudo isso, né? Pós esse prévio, que nós teríamos que fazer, a gente sempre percebe o quanto é fundamental quando a gente respeita esse princípio. E muitas vezes a gente tem esses norteadores, os balizadores, mas depende muito do bom senso também. Você falou da questão técnica, de que nós temos que escutar o corpo médico, mas muitas vezes nós temos empresas que não têm condição, né, Malu, de contratar aí, ter um parecer tão aprofundado, uma situação que nós não conseguiríamos ter o capital mesmo, principalmente nesse período de pandemia, que as empresas, infelizmente, né, tiveram aí situações calamitosas.
Então, a minha pergunta e a minha reflexão é, dentro dessas circunstâncias, de uma circunstância muitas vezes difícil mesmo, de custos e de processo de retomada, quais seriam os limites mínimos que a gente poderia ter, estipular, e também essa situação de que, nesse caso específico, o corpo jurídico, o corpo médico, eles atuam praticamente como um órgão não só consultivo, mas um órgão de direcionamento em si, né? E não simplesmente de dar um parecer, de nós passarmos determinado norteamento. Então, Malu e Camila, dentro de um orçamento baixo, tá? Se eu parto de um orçamento baixo, o que é o mínimo que nós teríamos que fazer para ter um respeito aí às normas, né, da saúde, aos indicativos da portaria, principalmente a questão do respeito do princípio aí da prevenção, né, que no meio ambiente de trabalho traz aí desde os anos 70 para a gente como um limite que a gente tem que ter como mínimo. O que nós precisaríamos fazer? Eu queria ouvir um pouquinho das duas sobre isso, acho que vale a pena na nossa situação do dia a dia aí. Bom, vou começar eu e depois a doutora Camila fala. Eu acho que para as empresas pequenas que não têm um acesso a isso, né, a um trabalho, a um serviço médico, apesar de obrigatoriamente por lei elas terem que ter, porque a gente tem a questão das MRs, enfim. Eu acho que essas portarias são, como eu falei, são um norte, então eu posso, eventualmente, no mínimo, tomar essas medidas e até mais, por exemplo, está liberado, eu sou um pequeno comércio, eu tenho lá o meu balconista, né? Está liberado a máscara em São Paulo, mas eu vou orientar ele a usar. Vou orientar, dizer, olha, você tem contato com um monte de gente que você não sabe de onde vem, se está contaminado, se não está contaminado, é a tua saúde, então eu te oriento a usar a máscara e vou continuar te dando a máscara, né? Eu tenho visto muito isso, às vezes, quando você sai para almoçar, assim, nos pequenos comércios, o pessoal que trabalha continua de máscara. Eu não vi ninguém trabalhando sem máscara, né? E muito de orientação do próprio dono daquele negócio que fala, olha, continua usando a máscara, né? É uma população que está numa empresa menor, e aí vai a minha crítica aos sindicatos patronais, né? Que deveriam emitir comunicados e orientações, porque o sindicato tem condições de ter isso, né? Por mais que eu estou sem contribuição, e aí vem outra história, tá bom? Mas quem sabe se você começar a dar uma orientação, ficar legal, bacana, prestar um serviço, o pessoal vai achar legal contribuir com você. Mas as associações, né? E o próprio governo, eventualmente, soltar essas orientações, até as apresentações que você possa eventualmente baixar de um site, alguma coisa assim, para que você possa tomar esses cuidados, porque às vezes a pessoa não tem a orientação, ela não sabe tecnicamente o que ela vai fazer, né? Então, e muitas vezes ela sequer sabe que tem uma portaria. Então, eu acho que mídia, o governo orientando, né, a existência dessa regra, comunicando isso de uma maneira técnica e não de uma maneira alarmista, né, para que as pessoas enxerguem uma seriedade naquela comunicação, os sindicatos patronais, as associações patronais e os sindicatos profissionais também, né? Durante a pandemia, eu tive raros sindicatos profissionais que tinham regras próprias, o Metalúrgico de São Paulo era um deles, né, com regras próprias, além do que estava se colocando para uma minuta de acordos coletivos, em termos de cuidado, né, mas foram raros. Eu acho que cabe a essa parte coletiva ter esse tipo de atuação. Bom, eu concordo, né, com a doutora Maria Lúcia, acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer e que custa bem pouquinho, né? As orientações são essenciais, né? Eu acho que, assim, infelizmente, né, a questão governamental, né, que deveria ter sido aí uma fonte de orientações, né, e um guia para a nossa população, infelizmente não foi, né, durante a pandemia.
e inclusive o contrário, né, dando péssimos exemplos aí para as pessoas seguirem. Então, mas óbvio que a educação e a explicação, ela é fundamental. E eu acredito muito nessa questão da busca ativa, né, que a doutora Maria Lúcia já comentou, de pessoas com sintomas, né? Então, assim, em vários locais, por exemplo, lá no hospital mesmo, a gente fazia uma triagem na porta do hospital, perguntando ativamente se as pessoas tinham tido sintomas, então, respondendo esses questionários, né, aplicativos. Isso é super importante, assim, porque a pessoa, ela pode, às vezes, achar que aquilo que ela está sentindo, isso não é nada, eu vou trabalhar mesmo assim. Mas no momento que ela tem que parar para responder um questionário, e ela vai responder ali que sim, ela está com dor de garganta, sim, o nariz está escorrendo. Então, é melhor realmente que ela fique afastada e não, né, e não fique junto com os demais. Como eu falei, né, eu acho que a gente ainda não está no momento de retirar as máscaras, né, eu realmente não acho, porque a gente tem a questão da vacinação das crianças e agora o que está acontecendo é uma infecção dentro de casa, então não vai ser na empresa, mas o trabalhador vai trazer para a empresa o que ele pegou do filho dele, que ainda não está com o esquema de vacinação completo em casa, porque o filho dele está indo para a escola. Então, eu posso dar o meu testemunho, né? Eu fiquei 2 anos como voluntária na UTI Covid no Hospital de Clínicas, não peguei Covid em momento nenhum. Entretanto, há 1 mês atrás, meu filho pegou na escola, eu e meu marido pegamos dele. Então, né? Só tinha tomado uma dose ainda, não estava com o esquema vacinal completo. Então, eu acho que sim, tem muita coisa que a gente pode fazer com muito pouco, e realmente a educação e a orientação é a base de tudo isso. Só um parênteses também que eu gostaria de fazer sobre essa questão. Eu também acho que, de um modo geral, as empresas, elas, num primeiro momento, elas acabam se preocupando muito com a questão da disciplina, né? Posso mandar embora quem se recusa a se vacinar, posso mandar embora quem se recusa a usar máscara, posso mandar embora a gestante que enfim, por justa causa, tudo isso naturalmente por justa causa, né? Que se recusa a retomar e apresentar o certificado de vacinação. Essa portaria, ela traz para o empregador a responsabilidade, que eu nem sei até que ponto isso tem efeito prático, mas ela traz a responsabilidade de difundir a informação sobre o contágio, sobre os cuidados, sobre o que é a Covid, sobre o que deve ser feito. Talvez seja apenas um efeito pedagógico, né, que consta dessa portaria, mas ela coloca o empregador nessa posição. Por outro lado, por menor que seja a empresa, ela tem um serviço médico mínimo, não próprio, mas terceirizado, ela contrata laudos obrigatórios, que são obrigatórios, PCMSA, PPRA, PCMSO, ela é obrigada a cuidar do aspecto da saúde, né? Então, pelo princípio da prevenção, ela não está muito livre de ter, pelo menos, ainda que seja uma vez ao ano, ela vai ter contato com profissionais da área técnica para elaborar esses laudos. Eu acho que vale se valer do serviço que esses profissionais oferecem. Sabemos que tem muitos profissionais que fazem um trabalho um pouco pro forma, né, que reproduzem ali as NRs na íntegra e pouco acrescentam, mas nós sabemos que existe esse serviço à disposição das empresas menores também, para que ela possa adotar medidas que sejam tecnicamente viáveis. Isso acho que é uma questão que eu percebo que não custa tanto, ou já é um custo que ela vai ter, porque senão ela vai ter um custo mais adiante com a falta desse profissional do posto de trabalho, ela vai ter que substituí-lo. E com relação à questão da disciplina, do poder punitivo antes do poder didático, antes da capacidade de dialogar e de verificar com o trabalhador como cuidar desse trabalhador, como mapear o problema, eu sempre peço bastante paciência, né? Quando a lei falou que as gestantes poderiam voltar, por exemplo, alguns clientes meus mandaram um telegrama falando, você tem que voltar amanhã,
Aí algumas gestantes com exame marcado, com teste, com uma série de providências, não tinha com quem deixar o filho. Eu acho que falta bom senso também, né? Eu acho que no afã de se valer do aspecto da previsão jurídica também, muitas vezes o empregador para de olhar para o lado humano, que naturalmente não é isso que move apenas, né, a empresa, mas tem o lado humano também para ser cuidado. Eu acho que precisa, pelo princípio da prevenção, como bem colocou o Marco, o empregador precisa sim colaborar, orientar, colaborar e se valer desses serviços que existem e que ele já tem que ordinariamente contratar para tentar, a partir dessas orientações, mapear como proceder, né? Porque já que não dá, então, porque a própria portaria, ela fala, se não dá para manter o distanciamento, mantém a máscara. Se não dá para manter o distanciamento, instalam de uma divisória acrílica. Se não dá para manter o distanciamento, mantém a máscara, e para grupo de risco, mantém a N95. Então, existe um norte, sim, né, para que as empresas, por menores que elas sejam, elas consigam, a meu ver, enfrentar essa fase aí de retomada. Lu, eu vou só pedir licença para todos, como eu informei vocês, eu tenho um compromisso agora às 19h10. Agradecer a Camila, a Malu demais, e vocês, meus queridos companheiros aqui de trabalho. Lu, de fato, né, o que você falou é perfeito, assim, no sentido do quanto a gente tem essa coisa do panóptico, do controle, né, e eu acho que a gente ainda está no ambiente do trabalho, um panóptico que nem existe mais, que é essa coisa do negativismo, do controle, do punitivo, né, eu digo nós muitas vezes, a Malu não, porque a Malu já está em outro patamar, viu, Camila, na advocacia, ela já prega isso, ela já preconiza isso há muito tempo, né, de como a gente deve sair dessa situação e resolver muitas vezes na mediação antes de chegar no judiciário. Mas nós temos essa visão, né, Lu, ainda muitas vezes dentro do aspecto da advocacia, viu, Camila? De como a gente precisa estar sempre punindo. A gente perde um pouquinho o caráter orientativo e tudo mais. E eu acho que é muito desse panóptico que a gente traz ainda e carrega lá da década de 70, 80, quando o princípio da prevenção veio, olha como as coisas se comunicam loucamente, né? Ou seja, o princípio vem antes da gente mudar o panóptico mesmo. Então, gente, obrigado, assim, de novo, tá? Vou pedir licença aqui, desculpem, mas é um compromisso aqui do doutorado, então eu preciso correr para lá. Eu pedi autorização para eles, eles me deram aqui essa autorização. Beijo no coração das duas e beijo para todo mundo, viu, gente? Dá licença, fiquem bem, se cuidem, tá? Continuem se cuidando, né, todos, porque a gente quer continuar vendo vocês nas lives. Isso é muito importante, e depois ao vivo também, sem máscara, que eu quero beijar vocês. Já estou avisando, tá? Mas quando puder, tá, Camila? Beijo para vocês, no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marco. Tem mais uma pergunta aqui para a Malu, que ela é bem, acho que jurídica mesmo, ela é exclusivamente jurídica, que fala a respeito do Vale Transporte, Malu. Porque eu até estou entendendo aqui a preocupação dessa pessoa que dirige a pergunta, porque com a pandemia, muitos trabalhadores foram postos em home office e alguns foram morar em localidades bem distantes da originária, né, do posto de trabalho original. E essa questão do home office foi imposta, né? E agora, com a retomada, as empresas, algumas estão adotando o modelo híbrido, mas muitas estão adotando a retomada integralmente presencial. Então, ela pergunta aqui, como fica o vale transporte do empregado, que no trabalho remoto foi morar em outra cidade ou até em outro estado, e agora ele tem que retornar às atividades presenciais. Certamente querendo entender como que fica, porque o empregador, de fato, não pode impedir que o trabalhador mude de localidade. Né? E no momento da contratação, a localidade foi considerada, né, a residência do trabalhador, o domicílio do trabalhador foi considerada para fixar o custo de deslocamento. Quem que paga essa conta agora, Malu? Tá mudo. Pela legislação do Vale Transporte, é o empregador, né? Ainda que pelo teletrabalho as pessoas tenham ido morar mais longe, a mudança de domicílio do empregado sempre aconteceu, né? Então, se eu contratava alguém presencial antes de pandemia, e essa pessoa mudava de casa para mais longe ou para mais perto, eu mudava o termo de vale transporte. Isso sempre foi uma obrigação legal, né?
Só que o empregador, ele paga, a obrigação dele pagar o vale-transporte é o transporte público. Então, sempre houve a grande dificuldade, às vezes, de contratação de outras cidades, que você não tinha transporte público de uma cidade para outra. E o empregador não é obrigado a reembolsar fretado particular, não o fretado que o empregador contrata. Então, pode ser um problema que você vai enfrentar de aumento de custo, né? Mas do ponto de vista legal, não tem nada que impeça um empregado de mudar de casa. Claro que se ele mudou para muito longe e não consegue mais voltar para trabalhar, ele vai, né? Assim, dependendo muito do tipo de empresa, uma coisa que a gente está enfrentando muito é, primeiro, que as pessoas não estão a fim de voltar. As pessoas que têm condições, porque eu sempre falo que todo mundo fala muito do teletrabalho como se fosse uma coisa linda, maravilhosa, mas para algumas pessoas ele é péssimo, né? Eu lembro, teve no LinkedIn um cara aí de uma empresa colocando a foto dele em Orlando, no jardim da casa do irmão. Ai, que lindo, maravilhoso. Eu falei, tá, amigo, eu não aguentei. Eu falei no post do cara. Falei, para muita gente, não é isso que ele vai olhar, é a parede da cozinha com a família inteira atrás. Então, tudo isso você vai considerar, mas muita gente não quer voltar mais, né? Hoje eu tive um call com um cliente, um jurídico interno e todo mundo, porque assim, as pessoas estão indo embora para o exterior. E ele está numa situação difícil porque ele precisa dessa mão de obra, e essa mão de obra está se espalhando no mundo. E não adianta a porcaria da medida provisória, desculpe o adjetivo, de dizer que se aplica a lei brasileira. Primeiro que isso é óbvio. Numa relação de trabalho brasileira, aplica a lei brasileira. Mas e a parte fiscal? E a parte previdenciária? E os benefícios? E a legislação do país que o cara está? Quer dizer, você tem uma série de coisas. Então, quando ele muda de casa e eu quero que ele volte a trabalhar para mim, no meu lugar fisicamente, eu tenho duas situações. Ele mora num lugar que eu consigo que isso aconteça, né? Então, eu vou dizer, olha, então eu vou te pagar o vale-transporte, a diferença, você vai assinar um novo termo. Dependendo do lugar que a pessoa mudou, se é necessário o trabalho dele presencial ou porque o empregador quer que seja presencial, vai acabar acontecendo uma rescisão contratual, mas ela vai acontecer uma rescisão contratual sem justa causa, né? É uma rescisão contratual normal, não é? Eu não vou obrigar a pessoa a voltar sob pena de demissão por justa causa. Diferente de quem eventualmente vai embora para o exterior, e eu falo, não é para ir embora para o exterior, fica aqui. E o cara, porque eu tenho uma série de outras consequências, né? E aí eu tenho uma questão de insubordinação. Agora, muitos contratos foram feitos, e eu fiz alguns assim, de que dizer, olha, ok, você está sendo contratado em teletrabalho, mas você tem ciência de que na data X, ou a partir do momento que puder voltar para presencial, você vai ter que estar morando e trabalhando na cidade de São Paulo. E aí sim eu tenho uma quebra contratual se isso não é cumprido. E aí eu posso entender uma insubordinação, tá? Então é caso a caso que você vai analisar. Depende do que foi contratado, depende do que foi combinado, né? Mas algumas vezes vai ser inviável, porque é muito longe. A pessoa foi, né? É um problema, na verdade, para o empregador. Né? É um problema para o empregador, né? Até prevendo questões emergenciais, né? Porque o empregador não sabe quando vai precisar dele presencial aqui, né, Malu? Você pode ser que seja uma questão emergencial ou que preveja lá um mínimo de antecedência para fazer essa chamada. Ó, vai ter que estar aqui. Eu tive uma pessoa que mudou para o exterior, num cliente, e pré-pandemia, e a gente colocou, olha, ok, ela era natural do país, então não tinha tantos problemas de visto, uma série de coisas, mas a gente colocou, olha, se precisar presencial, você vai pagar passagem de avião, porque eu não vou pagar. E ela concordou. Olha, até com relação a essa questão aí da presencial, aqui uma pergunta do Michael Herzig. Vou até fazer já duas, uma para Malu, que eu acho que é mais de ordem jurídica, e mais médica para a doutora Camila. O Michael Herzig perguntando aqui, uma professora pode se recusar a dar aula presencial porque o Estado lhe exige a vacina e ela não quer tomar? Essa seria aí para a Malu. E o Lauro de Campos aqui colocou quanto à necessidade de se tomar a vacina mesmo
Camila, aqui para, mesmo que não teve infecção pela variante Ômicron, né? Se deve se vacinar mesmo após aí essa infecção pela variante Ômicron, né? E aí a questão de punição, a gente acho que um pouco já abordou aqui, né, com relação à questão da gradação, a Camila muito bem. Por favor. Bom, posso começar falando da vacina, então. Eu só queria pontuar uma coisa, isso é muito, né, senso comum, mas a vacina é um contrato social, né? Então, a pessoa ela não toma vacina só para se proteger, ela toma vacina para proteger os demais também, né? Porque a partir do momento que a gente tem um alto índice da população vacinada, a circulação do vírus diminui, né? E todo mundo ganha. Então, a vacina a gente não toma só pela gente, né? A gente toma para proteger os outros também. Em relação a essa questão do Ômicron, sim, da variante Ômicron, sim, a gente deve se vacinar mesmo quem teve a variante Ômicron. Por quê? Aquilo que eu falei por último ali na minha apresentação. A imunidade de rebanho, que é essa imunidade natural que a gente obtém com a doença, ela parece ser curta, em torno de 3 meses. Teoricamente, a imunidade vacinal é um pouco maior, mas, né, a gente é uma doença nova, enfim, a gente ainda não tem estudos exatamente mostrando quanto tempo dura a imunidade vacinal. Mas deve ser ao redor de 6 meses, é o que tem se falado, 4 a 6 meses da imunidade vacinal. E, além disso, como eu falei, conforme a gente vai tendo picos e vai tendo novos casos, o vírus vai se replicando e ele pode mutar e aparecer uma nova variante. Realmente, a eficácia das vacinas atuais, ela é menor na variante Ômicron, né? Tanto a Pfizer, quanto a Moderna, quanto a Coronavac, qualquer uma delas, a eficácia realmente é menor para a variante Ômicron. Principalmente as vacinas de RNA, que é a Pfizer e Moderna, a eficácia diminuiu bastante para a variante Ômicron. Mas a qualquer momento pode surgir outra. Então, não é uma justificativa ter tido a doença e não se vacinar. Entretanto, para tomar a vacina, deve-se esperar 1 mês após a resolução do quadro aí da doença de Covid. E eu queria só falar uma coisinha em relação a essa questão dos professores, porque eu sou professora aqui na Universidade Federal e a gente foi obrigado a mostrar nosso comprovante de vacina, né? E a regra aqui que veio da reitoria foi assim, para os alunos também, na verdade. Ou você apresenta o seu certificado de vacinação, ou você vai fazer PCR ou teste de antígeno a cada 72 horas. Então, gostaria de saber dos meus colegas advogados que estão aqui nesse painel comigo, se isso é possível se exigir isso. A palavra Malu, a especialista. Então, a palavra, na realidade, não é minha, é do STF. Né? Eu acho que nessa questão o norte é o STF. É o que eu uso de justificativa. O STF disse, a vacina pode ser obrigatória se nenhum dos Cs aconteceu. Absolutamente nenhum. Então, o fato de, em tese, ela poder vir a ser obrigatória e não compulsória, e eu ter outros controles, por exemplo, ok, então você continua dando aula remoto. O aluno continua assistindo aula remoto, né? Como eu falei, eu tenho clientes que disseram assim, olha, se você não quer se vacinar, ok, seu trabalho pode ser desenvolvido normalmente em teletrabalho, a tua entrada na empresa não fica autorizada, mas você pode continuar trabalhando normalmente. Eu não estou te obrigando a tomar vacina, é uma escolha sua, né? Eu tenho que ter, segundo o próprio STF, ainda que ela fosse obrigatória e não compulsória, controles indiretos. Fazer o teste a cada 72 horas, segundo o meu amigo médico do trabalho, totalmente ineficaz, é só psicológica a coisa, porque você faz o teste, se contamina, só dali 3 dias você vai descobrir que você pegou em algum momento nesses 3 dias, só isso, nada mais do que isso. Então, assim, eu acho que
eu acho que as pessoas, quando tomam essas decisões, as empresas, quando tomam essas decisões, elas precisam tomar essas decisões de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista jurídico, sem ficar com aquela coisa de, se eu não obrigar todo mundo a tomar vacina, vão achar que eu não acho que as pessoas têm que se proteger. Ou, se eu falar que as pessoas não têm, eu não obrigar as pessoas a tomar vacina, vão achar que eu estou contaminando todo mundo. Então, existem formas de trabalho. Foi exatamente o que eu perguntei para essa médica quando ela falou da vacina, e era um trabalho presencial. Qual é a possibilidade da pessoa vacinada contaminar mais a pessoa não vacinada, ou a vacinada contaminar mais? Ou seja, eu vacinado, eu transmito o Covid? Ela me disse, sim. O não vacinado transmite? Sim. Qual é a possibilidade de transmissão maior do vacinado e do não vacinado? A transmissão é mais ou menos a mesma coisa. Então, qual é a justificativa para eu obrigar a pessoa a tomar uma vacina, sendo que o STF me diz que não é para obrigar, a não ser que. E o a não ser que não aconteceu. Então, eu, como advogada, não posso orientar um cliente, não. Pode obrigar e mandar embora por justa causa se o cara não tomar. O STF diz que os requisitos que o STF colocou não foram cumpridos. Nenhum município, nenhum estado e nenhum governo da esfera federal determinou que a vacinação é obrigatória. Não está na lei isso. Então, eu entendo que, além de ser um gasto desnecessário, ficar fazendo um monte de teste, você tem outras saídas, né? Por exemplo, para dar aula, todo mundo... Eu fiz um curso de fusões e aquisições na GV totalmente online durante a pandemia, foi perfeito. Então, tá bom, você não quer se vacinar para dar aula? Tá bom, eu vou e dou aula, mantenho aula em teletrabalho, né? Os alunos que não quiserem assistem aula híbrida. Não tenho, tá bom. Então, você vai ter que me mandar embora sem justa causa. Sem justa causa. Não com justa causa, né? Mas deixa eu dar um pitaco aqui, Malu. Será que, porque a gente está falando especificamente do caso dos professores, né? Mas, de um modo geral, o empregador também, ele dimensiona a estrutura física dele, ele planeja o negócio dele, ele sabe como esse negócio vai melhor, se é com todo mundo ali plugado, online, ou se são as pessoas ali sob uma gerência. Acho que é muito circunstancial, acho que depende do ramo de atividade, depende do tipo de negócio, porque, embora o trabalho remoto funcione muito bem para alguns setores, para outros, nem tanto. Então, eu acho que é uma decisão empresarial, no primeiro momento. A portaria fala preferencialmente deixar pessoas de grupo de risco em trabalho remoto, se for possível, destinar. A medida provisória também fala, né? As medidas provisórias novas também falam, seguem essa mesma premissa. Mas me parece que, eu acho que, no caso dos professores especificamente, o contingente é muito grande nos campi. E aí você pressupor que algum meio de controle vai ter que existir e facultar que aquele empregador, que no caso é a entidade de ensino, estabeleça, ainda que sejam... Porque o STF também exigiu máscara para adentrar nas dependências do fórum, do tribunal. Os tribunais do Brasil todo exigiram a apresentação de certificado de vacinação para ingresso nas suas dependências. As autoridades, os órgãos públicos exigiram. Então, me parece que, até talvez, porque era o que tinha a mão ali para lidar com esse problema, as autoridades, de um modo geral, se valeram desses mecanismos. E diferente não seria no caso, a meu ver, de um estabelecimento, de uma empresa privada ou de uma entidade de ensino, de um estabelecimento de ensino. Juridicamente, eu vejo uma diferença. Não, então, eu estou falando assim em termos de mecanismos para lidar com a pandemia. Eu estou falando assim, o que nós tínhamos à mão, né? O que o empresário tinha à mão, todo mundo foi meio que fazendo o que a OMS mandou, orientou, recomendou como tecnicamente viável. A vacinação se mostrou algo que, de fato, conteve o aumento dos casos e das mortes. Então, me parece que evita novas variantes, que é o que vem sendo dito. A vacinação, se eu me protejo igual vacinando,
ou não vacinando, se eu transmito igual ou não transmito igual. Me parece que tem o problema realmente do vírus circular mais e, consequentemente, ter risco de novas variantes. Isso é uma questão técnica que eu não me sinto apta a falar. Mas eu acho que o empregador, de um modo geral, ele tem, primeiro, o direito de retomar a normalidade. Nesse momento de transição, ele vai se valer dos mesmos mecanismos que as autoridades ou o mundo seguiu. Talvez mais adiante a conclusão que todos atinjam é de que realmente não fazia muito sentido, mas era o que estava à mão. Pelo menos passa uma sensação passa uma informação de que a sociedade prefere que se vacine, embora não existam mecanismos para obrigar. É um argumento de persuasão, porque o empregador acaba tendo o direito de falar, você não é obrigado a se vacinar, mas para retomar, eu quero que se vacine. É essa a diferença. Nós vamos entrar aqui numa discussão se essa exigência acaba por vias indiretas obrigando a vacinação, ou se apenas é uma condição para a continuidade daquele vínculo de emprego. Mas eu ainda continuo achando que era o que nós tínhamos à mão para lidar com esse problema. Talvez daqui a algum tempo a gente conclua que não foi o melhor caminho, mas de alguma maneira isso surtiu algum efeito positivo. Né? Me parece eu acho que as variantes, se a gente analisar, as variantes elas têm nascido praticamente nos países em que realmente não está acontecendo uma vacinação, então essa variante vai continuar acontecendo porque a África e a Ásia estão com baixo nível de vacinação, até porque eles não têm dinheiro para vacina e até porque está todo mundo comprando terceira, quarta, quinta, sexta, oitava dose e não sobra para lá. Mas eu acho o seguinte, do ponto de vista de empregador, tá? Primeiro que eu acho que esse problema de não vacinação no Brasil é muito pequeno, pelo que eu tenho visto, tá? Eu tenho clientes com mais de 3 mil funcionários, teve 1 ou 2, 3, nem 10 pessoas que não se vacinaram, né? E que não se vacinaram sem nenhum motivo, porque algumas tinham um motivo médico, eventualmente, para não se vacinar. Eu acho muito perigoso você exigir uma vacina de uma pessoa que você não conhece o organismo dela e você não conhece essas vacinas totalmente e, eventualmente, numa elucubração jurídica, eu obrigo alguém a tomar uma vacina, ela tem um efeito colateral grave, e aí como é que fica a questão da indenização por danos, né? Por isso que eu acho que o controle de entrada na empresa tem que ser técnico e tem que ser no sentido de evitar que aquele vírus entre de uma pessoa assintomática ou sintomática, normalmente assintomática, porque os testes você tem que ficar testando toda hora, né? Como eu te falei, essa amiga minha tomou 3 doses da Pfizer, fez o PCR, deu negativo, embarcou, chegou aqui, chegou em casa com Covid. Em algum momento entre fazer o PCR e chegar em São Paulo, ela foi contaminada, com 3 doses. Quando eu vejo isso, eu penso, tá, e por que eu vou obrigar o trabalhador a tomar, sendo que eu falo, ok, você vai trabalhar afastado, você vai trabalhar com a máscara, você vai tomar tais e tais e tais cuidados para não contaminar ninguém e não se contaminar. Então, eu tenho outras formas, como eu tenho que várias empresas fizeram, da questão da proatividade, levar um médico para falar sobre a vacina, tirar dúvida das pessoas, porque você não se orienta sobre uma vacina numa televisão, você se orienta com um técnico da área de saúde, que conhece a vacina, que vai te falar, que vai tirar as dúvidas abertamente daquela população. Ah, eu posso ter uma trombose? Eu posso ter isso? Eu posso ter aquilo? Né? Então, assim, eu tive amigas que os médicos deram, olha, não pode tomar AstraZeneca. Né? Eu tive câncer de mama, tomei muito tempo tamoxifeno, nenhuma das minhas safenas magnas existe mais, e a médica falou, não chega perto da Oxford. Entendeu? Então, assim, você tem que buscar essa orientação numa pessoa que você confie. E as empresas podem levar médicos e dar esta orientação, e dar palestras, e tirar dúvidas, para que as pessoas se sintam confortáveis e não coagidas, para que elas sejam convencidas tecnicamente de uma coisa que, não, bacana, isso é bom para mim, eu vou fazer. Não, eu ainda estou inseguro, tá bom, qual é a minha alternativa? Você vai usar máscara, você vai trabalhar um pouco mais afastado, você vai ver, entendeu? Eu acho que as pessoas estão muito, assim, não conseguem olhar o todo. Quando você orienta a empresa, você obrigatoriamente tem que encontrar saídas dentro da lei
mas de uma maneira abrangente, estratégica. Né? Eu não posso, em sã consciência, fazer um empregador e falar, não pode mandar embora por justa causa. É claro que tem um monte de tribunal achando bacana mandar embora por justa causa, mas não é por questões jurídicas. Se a gente analisar do ponto de vista frio, técnico, jurídico, não é para você mandar embora por justa causa, porque não é risco ocupacional. Né? A orientação do Ministério Público do Trabalho, do tipo, manda embora por justa causa, é porque na orientação técnica dele, ele considerava como um risco ocupacional, em que qualquer caso de Covid você tinha que emitir CAT. Tá aí a pegadinha. Porque se eu tenho poder diretivo, é algo que acontece na minha realidade empresarial. E aí eu tenho o poder e a obrigação. Eu tenho o ônus e o bônus. Eu acho que dá para você pensar e ter uma assessoria técnica para isso, e aí as empresas pequenas fazem como? Correm atrás dos sindicatos, das associações e do próprio governo municipal, estadual, o que for, que deveria orientar. Né? Deveria orientar de uma maneira técnica. Se as pessoas se orientassem mais tecnicamente, friamente, você não tinha tanto problema nessa pandemia. O problema é que as questões começaram a ficar desnecessariamente ideológicas, e quem me conhece sabe que eu tenho ojeriza a esse tipo de coisa. Eu gosto de olhar a lei, né? Eu tenho um amigo que me chama de legalista, eu acho que isso é elogio, né? Advogado se chamar de legalista é elogio. Porque eu acho que a gente tem que encontrar saídas dentro de uma normalidade legal. Né? Eu nunca vou dizer para um cliente meu, pode mandar embora por justa causa alguém que não está vacinado. Não vou. Não vou. Bom, gente... Não falei que eu tenho hoje. Eu posso Camila, só você quer... Claro. Uma observação. Existem algumas evidências mais recentes que mostram que os vacinados, eles transmitem menos, por menos dias do que os não vacinados. Então, em teoria, funcionários vacinados teriam menos chances de transmitir para os seus colegas do que os funcionários não vacinados. A gente sabe que as vacinas não têm 100% de eficácia, que essa pessoa pode ficar doente, mas se ela está vacinada, ela transmite menos, por menos dias, o vírus do que uma pessoa não vacinada. Então, né, longe de mim, ao falar isso, está dizendo que é obrigado, né, a tomar vacina, mas só para trazer aí mais uma informação técnica aí nesse nosso debate. Excelente. Realmente tem ainda muito a ser pesquisado, né, doutora Camila, sobre esse tema. Sim. Eu acho que ainda teremos desdobramentos, até também, por que não dizer, de efeitos colaterais da vacina e de novos efeitos da própria Covid, né, que vem sendo descobertos algumas sequelas que antes não eram conhecidas e que já podem começar a ser mapeadas até pelos estudos que vão avançando. Mas nós estamos agora caminhando para o final. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final para que nós possamos já encerrar o evento. Eu só queria acrescentar que ainda tem muito para discutir sobre esse tema, né, Diego? E provavelmente nós teremos mais um encontro, não sei ainda quando será, mas para tratar das medidas provisórias, porque as medidas provisórias que foram aprovadas recentemente, a 1108 e 1109, também trouxeram algumas questões aí que precisam ser debatidas. Mas eu passo a palavra, então, para vocês, a doutora Camila, para fazer as considerações finais, e na sequência a Malu, e depois o Diego, para que a gente possa encerrar o evento. Por favor. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, o convite. Eu fico bem feliz de estar aqui discutindo esse tema que realmente é muito importante. E acho que, assim, só como mensagem final, né, já falei bastante isso, mas a pandemia não acabou. A gente precisa continuar se cuidando, né, e usando as medidas preventivas que são simples, mas são extremamente eficazes e, obviamente, se vacinar, né? Os efeitos colaterais, né, como a doutora Luciana bem lembrou, eles existem, né? São pequenos, mas quando a gente tem uma proporção em milhões sendo vacinados, mesmo pequenos, né, pequena incidência de efeitos colaterais aparecem. Então, mais uma vez,
né? Como a doutora Maria Lúcia bem colocou, a informação, né? A decisão de forma consciente e informada pelas pessoas, ela é super importante. E nós, né, profissionais médicos, independente da área que a gente atue, a gente tem que ter essas informações, né? E passar informações de qualidade aí para que todos possam tomar essas decisões bem informados. Então, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Bom, agradecer de novo a Lu, o pessoal da ASP, o Diego. Eu acho que é um tema que ele não vai se esgotar tão fácil. É um tema novo, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista médico, né? Quer dizer, é uma situação de pandemia com um poder de alastramento que, né? Quando você teve uma H1N1, foi uma coisa muito mais restrita, então você não tinha todos esses detalhes para serem analisados de uma maneira nova, né? Com justamente pesquisas de medicações, de vacinas e tudo, e todo mundo tentando resolver as coisas, na realidade, em tentativa e erro, a realidade é essa, tá todo mundo, é exatamente o que você falou, Lu. Pode ser que mais para frente se descubra que tal coisa era ótimo, mas não é tão ótimo, né? E eu acho que, por isso, nenhuma atitude drástica deve ser tomada, tudo tem que ser analisado com bastante cuidado. Do ponto de vista de orientação empresarial, eu acho que, volto a frisar, é muito importante a orientação do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente do médico do trabalho, que conhece aquela realidade, vai poder dizer justamente os graus de letalidade, de contaminação e que medidas podem ser feitas para que ela não aconteça, né? Eu acho que vale as pequenas empresas buscarem as entidades sindicais, as associações, né, e o próprio, às vezes, o governo, a prefeitura, enfim, em busca dessa orientação, né, de como agir, porque a gente é uma situação muito nova, né, e caldo de galinha e cautela nunca fez mal para ninguém. Então, eu acho que a gente se informar o máximo possível antes de emitir uma opinião, né? Ainda que privadamente para um cliente é muito importante. Por isso que, se você disser para mim assim, você deu a mesma orientação para os seus clientes todos? Não. Não, porque eu me vali de uma assessoria técnica, médica e de segurança do trabalho dos clientes, das atividades, que eles me disseram, não, aqui isso é melhor, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, e foi aí que a gente foi construindo soluções, tá? Eu acho que talvez o aprendizado que os profissionais devem tirar dessa situação de pandemia é o trabalho multidisciplinar, que sempre foi essencial para que você, dentro de uma empresa e de um estado, seja o que for, você tenha uma atitude mais correta. E cada vez mais essa pandemia mostrou que você não vai decidir nada sozinho, só com o que você está pensando naquele momento, e que você tem, sim, que se valer de informações, ainda que nas tentativas e erros do possível, o mais possível técnicas isentas e não ideológicas. Eu acho que aí é que você tem uma menor possibilidade de errar do que se você tomar uma medida no afã de um pensamento ideológico, né? Enfim. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que tirar e continuar tirando para as outras situações. Importantíssimo, né, Malu? Eu acho que isso que a Malu colocou, né, da conscientização, né? Porque os empregadores, as empresas têm que saber, principalmente o pessoal que lida com departamento pessoal, que é um investimento, na verdade, né? Investir na precaução e na conscientização, sobretudo, né? Porque é muito mais fácil você ter um parâmetro para vários do que você ter que mitigar esse um ou outro que tem uma justificativa, né? Mas acho que, sobretudo, aqui, né, Malu, quando a gente coloca que o assunto não está esgotado, é porque nós somos pegos de surpresa né, a gente vê algumas questões de autoridades que poderiam ter tomado algumas medidas X, Y, né?
como o Malu colocou, que nós nem sabemos se poderiam ter uma efetividade, mas, assim, acho que o mais interessante desse trabalho multidisciplinar, né, Camila, é também que a ciência médica vai pautar o direito, né? Não tem como, porque toda essa questão que vai ser definida, quando tiver estudos mais avançados, quando tiver a questão das repercussões, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas tendo problemas cardiorrespiratórios, até na cabeça, né? Na parte cerebral, a gente vê algumas coisas, né? Com sequelas disso, assim como foi por uma outra, né? Mecanismo de transmissão, aquela chikungunya, que deu até hoje tem pessoas que sofrem, né? Mas agora estamos ainda muito a avançar, né, em termos científicos, né, para comprovar. Evidentemente, a vacinação se demonstrou, por um lado, para amenizar um pouco isso aí, mas eu acho que também é como a Malu falou, né, essa busca ativa de outros mecanismos menos invasivos, né, e principalmente acho que a conscientização é fundamental. Parabenizar a ASP por ter entendido, né, a importância de a gente trazer esse assunto, né, de uma forma extremamente técnica. Parabenizar aí as doutoras Camila Fachin, doutora Maria Lúcia Benhame. Obrigado por vocês terem aceito estar aqui conosco, muito nos honra. E, quem sabe, deixar aberto, né? Já que nós não encerramos o assunto, evidentemente não tínhamos nem a pretensão de esgotar, para umas próximas aí, já vão dizer lá de novo, mano, que você é a figura carimbada aqui na ASP, mas é porque você é muito querida e todo mundo tem você como uma referência. Obrigado, doutora Camila, você aí que tem uma série de compromissos no hospital, né, na parte acadêmica, e de ter se prontificado a estar aqui conosco hoje, pessoal. Luciana, vamos então encerrar? Então, amigos e amigas, esse já foi aí mais um Dialética Trabalhista. Nós agradecemos a presença de todos vocês, né? Essa webinar vai ficar gravada aí para os associados da ASP, vocês terão acesso, né? Depois que o pessoal editar, né? Depois de um tempo aí vai ficar disponível lá, acho que aqui na ASPFlix fica disponível, vocês vão poder acessar, rever, né? De repente até utilizar isso aqui para vocês passarem para as empresas, né? Essas questões técnicas trazidas pela doutora Camila, doutora Maria Lúcia Benhame. E, mais uma vez, agradecer o pessoal aí da técnica, todo o suporte da divulgação da arte e da ASP, que tem aí sido pioneira nessa trazer assuntos do momento, né? Pensados com muito carinho, né, Lu, para que a gente possa fazer aí. Então, é só agradecer vocês. Muito obrigado.